Olá, alunos! Espero que esteja tudo bem. Nosso assunto da aula hoje é povos nativos da América. Então, os povos nativos da América são os povos que viviam na América até o século XV, até a chegada do Cristóvão Colombo na América. Quando o Cristóvão Colombo encontra a América, porque ele vai fazer o quê? Ele vai ser contratado pela Espanha para encontrar uma nova rota para as Índias e ele chega aqui nessa parte da América e depois a América é dominada por Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Então nós vamos estudar os povos americanos, os povos nativos que estavam nessa região antes dessa chegada. Nós temos vários povos nativos, os esquimós, os Nandene, o Cree, os Sioux, os Apaches, Aztecas, Maias, Anuak, Caribe, Ijê, que eram os povos nativos indígenas brasileiros, que a gente vai ver que é o próximo assunto, tá? Os Araucanos, todos esses povos habitavam essa região aqui da América. Nós vamos ver os povos que fizeram grandes impérios. Então, povos que estabeleceram-se nessa região, que tiveram a formação de grandes impérios, que são os povos astecas, os maias e os incas que se estabeleceram nessa região. Esses são os povos que a gente vai ver as características desses povos. Os outros povos, quando a gente for ver os povos indígenas brasileiros, a gente vai perceber que são povos que viveram mais em tribos, em comunidades, né? Povos dominaram outras comunidades. Então, por isso que primeiro a gente vê os povos nativos da América que formaram impérios. O primeiro povo, né, que a gente vai observar as características e verificar, são os povos da civilização maia. Península Mexicana de Yucatán, dividida em cidades-estado. Então, essa península aqui, ó, do Golfo do México, do Mar do Caribe, que a gente escuta aí, era dominada por essa civilização. Essa civilização, ela estava dividida em quê? Em cidades-estados. Então, havia várias cidades-estados desse povo maia. Aqui no mapa tem algumas, ó, Coba, Chichén Itzá. A Chichén Itzá, aliás, uma construção da Chichén Itzá, uma pirâmide, porque todos esses povos que a gente vai ver, eles fizeram pirâmides, é considerado uma das 7 maravilhas da antiguidade. Piedras Negras, então, Yucatán. Então, é nessa localidade que os maias vão desenvolver a sua civilização. As atividades econômicas do povo maia: criavam animais domésticos e praticavam principalmente a agricultura. Qual a agricultura do quê? Do milho. Então, o milho, ele vem desse povo maia, tá? De que forma? Através de construção de canais e terraços devido às condições dos terrenos. Então, olha aqui, ó, essas construções aqui são terraços que eles faziam na água. Então, o que são terraços? Tipo, jogando terra em cima da água, né, para formar lugares férteis para poder plantar. Porque nessa região aí você tem o quê? Muita água e pouca terra. Então, eles faziam esses terraços. A gente vai ver que também os astecas faziam esses terraços e chamavam isso de chiramas. Por quê? Porque os astecas e os maias, eles se desenvolveram na mesma região ali do México. A diferença é que os maias ficaram na península e os astecas ficaram no continente mexicano. Praticavam as queimadas, então o terreno deles era um terreno que é pobre por causa dessas queimadas. Principais produtos industriais, ainda tinha uma indústria dentro da civilização maia. Tecidos, então eles produziam seus próprios tecidos, produtos plumários, então para os seus ornamentos, eles que faziam tudo, e a cerâmica, para guardar o excedente que sobrava dessa plantação. Se vocês perceberam, a plantação de milho é feita nesses terraços aqui, tá? A religião maia. A principal divindade era o Itzaná, deus dos céus, do dia e da noite. É esse Deus aqui, ó, tá? Essa foto que eu coloquei. Acreditavam no mundo infernal. Então, para que o mundo não chegasse nesse mundo infernal, então para ele, o que eles acreditavam que era o céu? Viver aqui na terra tranquilamente. E o inferno? O inferno seria o mundo infernal,
porque a gente não conseguiria, os deuses ficariam muito chateados com os humanos e aí jogariam o quê? Pragas que não tinha como plantar, todo mundo passando fome. Então, como que eles faziam para acalmar esses deuses? Sacrifícios humanos, né? Praticavam sacrifícios humanos e autossacrifícios, veneravam seus antepassados. Então era comum os maias fazerem sacrifícios, principalmente de virgens, tá? E faziam sacrifícios da sua própria comunidade, do seu próprio povo, diferente dos astecas, nós vamos ver pra frente também. E também, né, veneravam seus antepassados, então eles eram ligados a essa ideia do quê? De venerar, por exemplo, os avós, os bisavós que já morreram, as almas dessas pessoas. Então eles faziam rituais para venerar essas pessoas, tá? A cultura. Tinha um profundo interesse pelas questões astrológicas, tá? Conhecimento da matemática, conheciam o número zero. Então os maias, a matemática, por que é importante esse número zero? Se você lembrar, a gente vai estudar mais um pouco pra frente, mas quando a gente foi ver o calendário, você lembra que o calendário cristão não tem um ano zero? Começa no ano 1, antes de Cristo, depois de Cristo. Por quê? Porque até na época que foi criado o nosso calendário cristão, era muito difícil essa noção do zero. E os maias, já lá no século 13, século 12, 11, já tinham essa noção do zero. Esse número é muito complicado. Por quê? Porque os maias tinham esse conhecimento da matemática. Eram ligados a essas questões astrológicas, a questão de estudar os astros. Por quê? Olha para vocês as pirâmides aqui que eu disse para vocês. Eles faziam essas pirâmides. Essas pirâmides eram templos dos sacerdotes. E vocês perceberam que ela é enorme. Então permitia que esses maias estudassem os astros. Que astros, professora? Sol, luas, estrelas, tanto que os maias escreviam muito sobre essas passagens de lua, de sol, de eclipses, nos famosos códices que eles escreviam. Por quê? Porque os maias tinham uma escrita hieroglífica, igual os egípcios, ó. O que é uma escrita hieroglífica? Uma palavra, ela é feita através do quê? Um desenho, como a gente viu lá nos egípcios. E os maias também escreviam dessa forma. E os seus códices eram livros maias, e eles faziam o quê? Desenhos e faziam escritas, né? Então tinha os desenhos, os códices e as escritas em hieroglifos informando o que era aquele desenho. E a maioria desses códices maias falava sobre as questões astrológicas. Então, falava, entender o que é um eclipse lunar, um eclipse solar, tá? E a criação de peças de cerâmica. Isso é importantíssimo na civilização maia, que essas cerâmicas eram para guardar o alimento. Por quê? Porque o alimento não era uma coisa fácil de se conseguir por causa das terras, que eram poucas e tinha pouca fertilidade. Então a cerâmica era muito utilizada para isso. Bom, a nossa próxima civilização é a civilização asteca. A civilização asteca se estabeleceu na região central do México, nessa região aqui, ó. Só voltando aqui um pouco no mapa, os maias, eles vão se desenvolver aonde? Nessa região da península aqui e aqui também, ó. Essa é a região dos maias. E os astecas vão se desenvolver aqui nessa região. Um dos maiores impérios que nós temos nessa época são os astecas e os incas, que a gente vai ver no próximo assunto aí. Vamos ver as características dos astecas. As atividades econômicas. A guerra era tida como atividade econômica para arrecadar tributos e pessoas para sacrifícios aos deuses. Então, diferente dos maias, os astecas têm a agricultura, né, como uma base econômica, claro que sim, né? Feito no quê? Feito nos chimpanas, né, nos jardins flutuantes, tem essa característica. Mas qual a principal atividade econômica dos astecas? A guerra. A guerra, então eles guerreavam com os povos que estavam em torno do Império Azteca e saíam dominando esses povos. Para quê? Para arrecadar dinheiro, tributos, alimentos e sacrifícios para os deuses. O comércio também se desenvolveu, uma classe de comerciantes muito rica, né, nos astecas.
E o recolhimento de impostos era proporcional à capacidade de produção. Os nobres eram isentos. Então você tinha dentro da sociedade asteca essa diferenciação. Os nobres, eles tinham um poder e eles eram considerados junto com os deuses esse poder. Então eles eram isentos dos impostos. E o que acontece? O resto da população, né, de acordo com a posição que a pessoa tinha nesse resto da população, havia uma diferenciação de impostos. Evidentemente que quanto mais pobre, pagava mais impostos. Só um pouquinho, gente, porque travou aqui. Bom, esses são os chinampas que eu queria mostrar para vocês. Os chinampas são então esses jardins suspensos, tá vendo? Ó, jardins suspensos que eram feitos nessas regiões de águas, de alagadiços. E aqui eles plantavam. Aliás, gente, o México hoje é muito da civilização asteca. A cidade do México, ou seja, a capital do México hoje, ela foi feita dessa forma. É um alagadiço que jogaram terra e começou uma cidade, certo? Tanto que aí se tornou capital do México, hoje há um grande número de população nessa localidade e a cidade do México, como é um terreno alagado, a cidade do México está o quê? Abaixando, porque não suporta tanta construção em cima. E isso os mexicanos tomaram, né? Ou seja, da onde que veio essa influência? Dos astecas. Os astecas que criaram esse tipo de cultura, esse tipo de plantio que são as chinampas. Os astecas e os maias também faziam isso. Vamos ver os astecas? A religião asteca. Existiam duas religiões, a pública e a privada. Então a pública que era feita nos grandes rituais, cerimônias aos deuses, e a privada que era que as pessoas faziam nas suas próprias casas, porque também eles adoravam a ideia dos antepassados. Então eles faziam cultos para os seus antepassados, para as pessoas das suas famílias que já morreram. Então por isso que eles também faziam essa adoração em casa. A ausência de ética, busca de perfeição espiritual. Então, na religião dos astecas não tem nenhuma ética. Né? O objetivo era uma perfeição espiritual para agradar quem? Os deuses. Então fazia qualquer negócio para agradar os deuses. Então eles eram politeístas, praticavam grandes sacrifícios humanos dos povos conquistados. Às vezes eles matavam uma tribo inteira para um deus. Então, por exemplo, aquele filme 10 mil anos antes de Cristo mostra um indígena na América correndo desse sacrifício dos astecas. Para quem não assistiu 10 mil anos antes de Cristo, assista, que é interessante, que mostra os povos astecas. E a gente percebe lá que é o seguinte, eles mataram toda a tribo do rapaz em homenagem a um deus no sacrifício humano. E ele é o único que se salva, mais a sua esposa e mais um menininho. O deus mais importante para os astecas, Quetzalcoatl. Né? Aqui está a imagem do Quetzalcoatl, serpente emplumada, deus do saber, do clero e do vento. Ele era a divindade máxima, né, dentro dos astecas. Aliás, quando Hernán Cortés chegou para dominar os astecas, né, que eu vou pedir para vocês fazerem depois uma pesquisa para mim sobre Hernán Cortés. Hernán Cortés chega para dominar, né, a América, o México, e chega nessa civilização asteca. E havia uma previsão de que Quetzalcoatl ia chegar, que ele ia descer dos céus e ia visitar os povos astecas. E os povos astecas confundiram Hernán Cortés com esse deus e fizeram festa para ele, mostraram todas as suas grandiosidades feitas com ouro. E aí Hernán Cortés se apodera, né, dessa festa, de tudo isso, e vai dominar os povos astecas, tá? E aqui também na bandeira do México tem uma referência a esse deus, porque você tem uma serpente emplumada na bandeira do México. E essa serpente emplumada
é dando menção a esse deus, Quetzalcoatl. Vamos ver a cultura do povo asteca. Povo guerreiro por natureza, então a guerra era o grande objetivo dos povos astecas. A cidade mais importante que ainda está lá, você pode visitar, é a cidade de Tenochtitlan. Essas pirâmides estão lá ainda, tá? Ainda existe todo esse centro histórico aqui de Tenochtitlan. É uma cidade que tem 4 aberturas, parece um campo de futebol. E é construído o quê? A casa, o templo, os templos dos sacerdotes, onde que morava o rei, e tudo em forma de quê? Pirâmide. Olha as pirâmides aqui, ó. Então, pirâmides não existe só no Egito, não. As civilizações da América têm muita tendência de fazer pirâmides. Tanto que, por exemplo, foi encontrado lá no meio da Amazônia uma pirâmide, que não sabe de quem que é o povo, porque não existe mais ninguém lá. Mas foi encontrado esses tempos, faz uns 5 anos, foi encontrada essa pirâmide lá na Amazônia. E não sabe que povo que fez essa pirâmide. Aliás, pirâmides são encontradas até dentro do oceano. Então, só para vocês entenderem que as pirâmides não é uma característica clássica só dos egípcios. Os povos incas, agora que a gente vai ver a civilização inca. Região hoje atualmente se localiza a Bolívia, a Argentina, o Peru, o Equador e o Chile. Tudo isso era Império Inca. Olha o tanto que esse império era grande, né? Então toda essa região aqui, ó, da Cordilheira dos Andes, que a gente fala, né, o povo incaico, era da civilização inca. Isso tudo aqui era povo inca, tá? Esse grande império aqui, ó. Atividades econômicas da civilização inca. Economia planificada, distribuição de terra de acordo com a fertilidade e necessidades. Então, o que é uma economia planificada? É quando as terras é do Estado, e aí o Estado faz o quê? Então, por exemplo, Maria Eduarda lá precisa plantar naquela região, certo? Porque ela está ali naquela região. Só que as terras é do Estado. Aí o que o Estado faz? Dá um pedaço daquela terra para ela, de acordo com a necessidade dela. Aí, por exemplo, o Daniel está morando em uma outra região da civilização inca, por exemplo, na parte de baixo do Chile. Aí ali é terra do Estado também. Aí o Estado percebe o que ele precisa, qual o tamanho de terra que ele precisa. Aí o Estado vai lá e dá esse pedaço de terra e faz as necessidades do Daniel. É assim que é uma economia planificada. Havia um rígido controle da população e escassez de terras férteis. Então o que é isso? Controlava-se a população, quantos filhos que as pessoas podiam ter. Havia um rígido controle disso. Por quê? Porque havia uma escassez de terras, né? Porque nessa região nós estamos falando de cordilheiras. Então havia poucas terras agricultáveis. Então, para não ter uma explosão de gente, né, que precisa comer, o que o governo fazia? Fazia um controle rígido de quantas pessoas cada família podia ter. A terra é dividida em 3 partes. Uma para o culto, uma para o Inca e a terceira para a comunidade local. O culto para os sacerdotes, o Inca, o rei, né? O imperador, tá? E a terceira para a comunidade local. Para quem quer saber um pouco sobre os povos incas, tem um filme da Disney, A Nova Onda do Imperador, mostra o imperador do Império Incaico. Aquilo lá é uma caracterização da vida dos povos incas, tá bom? E também você tinha comércio e indústria. Eram pequenos, mas tinha também. Então, antes dos europeus chegarem nessa localidade, antes de falar de Revolução Industrial do século XVIII, muito antes, então nós estamos falando do Império Incaico século XIII, século XIV, então 1200, 1300, né? Já nós estamos dizendo que na América já há um comércio e já há uma indústria, tá bom? Civilização Inca, religião. Então, eu coloquei civilização asteca aqui, gente, é civilização Inca, tá? Civilização Inca, a religião incaica. Defendiam privilégios e estabilidade da classe dominante no poder, origem divina. Tinham concepção de alma, acreditavam na vida pós-morte. Então, vamos lá. Os incas, na sua religião, então defendiam esses privilégios, estabilidade da classe dominante.
eles eram colocados como a origem deles divina, vinda dos deuses. Acreditavam numa vida pós-morte, então acreditavam na concepção de alma, coisa que os astecas e os maias não acreditavam. Acreditavam na existência de um paraíso celestial, Janapacha, e do inferno, o Ucupacha. Apesar deles terem uma religião politeísta, eles acreditavam que existia um céu e um inferno, como nós. A diferença é o nome, Janapacha e Ucupacha. A principal divindade dos Incas era o Deus Sol, né? Essa era a principal divindade dos Incas. Vamos ver agora a cultura incaica. Aqui algumas imagens sobre a religião Inca, né? Eu coloquei civilização asteca aqui, mas é Inca, viu, pessoal? Olha aqui o Deus Sol, né? Para vocês verem a representação do Deus Sol, o mais importante para eles. Aqui, uma cidade, né, incaica que foi descoberta em 1991, essa cidade, que o nome dessa cidade? Machu Picchu, que eu ainda vou lá, que eu acho muito bonito. Isso está lá no Peru. É uma cidade na Cordilheira dos Andes, ó, feita em cima da montanha. Essas pedras foram levadas para esse lugar porque não tem esse tipo de pedras. Acredita-se que era uma cidade religiosa, então uma cidade para adorar algum deus. É isso que eles acreditam, porque a única coisa que eles encontraram foram a cidade, né? E alguma referência sobre Machu Picchu nos escritos dos Incas, mas não se tem claramente por que os incaicos construíram essa cidade. Tudo de pedra. Importante a gente refrisar que os Incas não conheciam roda. Então, o grande questionamento é como que os Incas conseguiram levar as pedras para esse lugar, porque eles não conheciam roda. Tanto que as cidades incaicas, elas não foram feitas para a carroça, essas coisas, não, porque eles não tinham conhecimento de roda. Próximo assunto aí são a cultura da civilização Inca. Toda a comunidade tinha que trabalhar, as crianças a partir de 5 anos. Então, a partir de 5 anos, todo mundo trabalhava, tinha uma função para ser feita. De acordo com a idade, a condição física, era distribuídas as tarefas. Aí, tudo bem, tem que trabalhar a partir dos 5 anos? Tem, mas não era assim. Vou fazer uma criança carregar aí sacos e sacos de alimento. Não, aí era determinado, cada um tinha sua tarefa. Domesticaram a lhama e a alpaca e para contar, né, contar os excedentes, contar o que sobrava, o quanto que eles plantaram, o que eles tiravam das minas de Potosí, a prata, eles usavam os quipos. Os quipos são esse cordão, aí tem vários cordões aqui, ó, com numeração. E eles usavam esses quipos para fazer a contagem. Tudo que se delimitava a contar, eles usavam esses quipos. Aqui uma imagem sobre, né, os Incas. Então eles faziam essas celebrações a quem? Ao Deus Sol. Olha aqui a representação do Deus Sol aqui, ó. E aí o que acontece? Faziam oferendas interessantes. Os povos Incas não têm a característica de fazer sacrifícios humanos como os astecas e os maias faziam, né, sacrifícios humanos. Os maias faziam do seu próprio povo e os astecas faziam dos povos que eles conquistavam, tá bom? Atividades dessa semana. O que é? No livro, páginas 291, 294, 296 e 97. Então, vocês vão fazer no livro essas páginas. No caderno, páginas 278 e 92. Lembrando que essas atividades que são para ser feitas no caderno, você só precisa copiar a pergunta e responder. Não copia o texto que está lá, não. E também no caderno fazer o mapa da página 298, que é aquele mapa dos povos nativos da América, tá? Que eu coloquei no começo dos nossos slides. Me manda foto das tarefas feitas no WhatsApp. E qualquer dúvida, você também pode me perguntar lá. Qualquer dúvida que você tiver sobre a videoaula. E colocar o nome no comentário para constar como chamado. Então, assistiu a minha aula dessa semana,
põe lá no comentário seu nome para eu saber que você tá assistindo, que você tá presente. No mais, tenha uma semana de muito amor para vocês e até a próxima videoaula.